Bom dia, tudo bem com você? Hoje é terça-feira e eu creio que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos sempre estar nos encorajando, porque eu acredito que dias melhores virão. Amém? Hoje no nosso Café com Deus, eu estarei lendo para vocês no livro de Números, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13, no versículo 33, que diz assim: Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Queridos, nessa passagem, o povo de Israel, eles estavam na porta, pertíssimo para entrar na terra que Deus havia prometido a eles, a terra que manava leite e mel. Porém, quando algumas pessoas foram examinar essa terra, eles perceberam que ali havia muitos gigantes e eles ficaram com tanto medo, porque segundo um relato bíblico, o povo, como esse relato, até que eu li para vocês, que eles ficaram com tanto medo que eles se sentiam como gafanhotos. Ou seja, eles se sentiram fracos, impotentes, inferiores àqueles inimigos que estavam ali na frente deles, impedindo que eles tomassem posse da promessa de Deus, que era entrar na terra prometida, que manava leite e mel. Muitas vezes, meus amados, quando nós estamos diante de grandes desafios, a nossa tendência como ser humano é enxergar o quanto nós somos incapazes, de enfrentar e conseguir alcançar os nossos objetivos. Geralmente a gente vê isso como um gigante imenso, uma barreira imensa à nossa frente. Quantas vezes, meus queridos, nós fazemos planos, Nós traçamos metas, mas à medida que as dificuldades, elas vão surgindo, a gente chega muitas vezes a desistir. Por quê? Porque nós mudamos o foco do nosso olhar. Nós começamos a olhar para as nossas limitações. Amados, a terra estava ali para ser conquistada. Era uma promessa que Deus tinha dado para aquele povo. Mas quando essas pessoas começaram a ver esses gigantes, eles começaram a se sentir tão pequenos e começaram a ter medo. Talvez diante de toda essa situação, queridos, de pandemia, é o Covid, são pessoas perdendo emprego, pessoas que perderam entes queridos, que não puderam nem ao menos enterrar o corpo deste familiar, se despedir, E que a gente vem enfrentando, isso tem deixado a gente muito assim, pequeno, diante de tudo isso que está acontecendo, E o que acontece é que a gente precisa, queridos, continuar. A gente precisa recuperar as nossas forças e prosseguirmos. Eu sei que isso vai gerar um tempo, mas eu quero dizer para você que é importante você saber que Deus, Ele está com você. E quando você começa a olhar para essa sua incapacidade, o que acontece? Os seus sonhos, eles começam a ser inatingíveis e impossíveis de serem alcançados. Mas olha que interessante nessa história, queridos.
ali no meio deles haviam 2 homens, Josué e Calebe. E esses tiveram um olhar diferente para aquela situação. Josué e Calebe, queridos, disseram que a terra que eles tinham ido espiar era boa. E se Deus se agradar deles, da obediência deles, Deus iria fazer eles derrotarem aquele gigante, Vejam só, esses homens, eles começaram a olhar aquela situação de forma diferente. Queridos, é necessário nós olharmos as situações, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos com um olhar diferenciados. O ideal, é que nós venhamos a ser obedientes a Deus. Esse seria o correto. Isso é o correto. Porque Josué e Calebe, eles tinham isso no coração deles, que se eles fossem obedientes a Deus, aqueles gigantes iriam cair por terra e eles iam alcançar a terra prometida. Eles diziam o tempo todo para o povo, se vocês se enxergam como gafanhotos, nós enxergamos aqueles gigantes como nosso alimento, como nosso pão. Eles não conseguiam dimensionar, eles começaram a dimensionar o pensamento deles, não olhando a altura daqueles gigantes. Mas eles começaram a dimensionar aquilo que eles iam usufruir da terra, que era a terra prometida. A maneira, queridos, como você se vê, é essa maneira que irá determinar o seu sucesso. Pense nisso que eu estou te falando nesta manhã de terça-feira. Como você se vê será a maneira que você irá determinar o sucesso da sua vida. Porque aqueles que se viam fracos e impotentes, eles nem ao menos, queridos, Deus permitiu eles entrarem na terra prometida. A tendência do nosso maior adversário, o diabo, Satanás, que a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. A maneira que esse inimigo, ele quer que nós venhamos a nos enxergar como pessoas derrotadas, fracassadas, desamparadas e largadas neste mundo. Ou até mesmo ele gosta de nos colocar como pobres coitados, que não tem nenhum recurso. Mas, querido, eu quero te dizer a maneira como Deus nos vê. Deus não nos vê como o nosso adversário nos vê. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que nós podemos todas as coisas que nos fortalece. E ainda diz mais a palavra, que 1000 cairão ao nosso lado, que 10.000 cairá à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Olha outra promessa que Deus também nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amados, eu disse aqui para vocês algumas promessas da palavra de Deus, porém aqui há infinitas promessas que Deus tem para nós, para mim e para você. O nosso Deus, querido, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem promessa, é um Deus que nos quer ver bem aqui nessa terra. É um Deus que determina através da tua voz, que é forte como de trovão, a nossa bênção. É um Deus que quando abre os seus lábios, quando ele se levanta do trono e estende a mão dele para nós,
é para nos levantar quando nós estamos abatidos e feridos e com dor. É um Deus que se alegra em curar a vida dos seus filhos. É um Deus que se alegra em nos ver prósperos aqui nesta terra. É um Deus que se alegra em nos fazer vitoriosos todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Queridos, e é por estas promessas, pela palavra de Deus, que eu abro os meus lábios nesta manhã e determino a tua vitória em nome de Cristo Nazareno. Amém? Se você crê no que eu estou te falando, coloque a mão sobre o seu coração, porque eu estarei orando pela tua vida neste momento. Senhor, muitos são os desafios que são colocados diante de nós em relação a tantas coisas, em tantas áreas das nossas vidas. E muitos desses desafios, Senhor, têm trazido medo, têm trazido incerteza ao coração dos seus filhos. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça que nós venhamos a enxergar de maneira correta aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Ó Deus, nos faz olhar para essas dificuldades, para esses problemas, como o Senhor olha. Dai-nos, ó Deus, um coração novo, um coração, meu Pai, capaz de amar como o Senhor ama, ó Deus. Ó Deus, porque o que eu sei, Senhor, que o diabo, aquele adversário que se levanta contra nós, ele quer que nós venhamos a nos enxergar como gafanhotos aqui nessa terra, mediante os nossos problemas, mediante as nossas dificuldades, como pessoas fracas, como pessoas derrotadas. Mas eu sei que o Deus que eu tenho clamado, que o Deus que eu tenho anunciado no Café com Deus todos os dias, é o Senhor que quer que nós sejamos vitoriosos, porque é o Senhor que nos dá poder e que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza, renova as nossas forças, levanta, ó Pai, aqueles que estão caídos, cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles, ó Deus, que se encontram no vício, Senhor, seja das drogas, seja da bebida, seja qual for ele, Senhor, eu peço que o Senhor esteja libertando. Pai, que a tua palavra esteja sempre em nossos corações e em nossos lábios, para que venhamos ser vitoriosos em tudo que formos empreender, por mais gigantes que venham se colocar em nosso caminho, que eles sirvam, Senhor, para o nosso alimento e para enriquecer o nosso testemunho de fé. Aleluia! É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Querido, receba essa palavra no teu coração. Receba e lembre-se, como você se vê pode determinar o seu sucesso. Esteja repassando essa mensagem para as pessoas do seu contato. São mensagens de fé, de esperança, né? Mensagem que nos faz refletir todos os dias. E que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração, para que amanhã nós venhamos a estar aqui juntos, unidos, em um só propósito, de amar a Deus acima de tudo e de termos fé, porque eu creio que dias melhores há de vir. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus permitir.